Graça e paz a todos. Eu estou gravando esse vídeo para ajudar os alunos quanto à questão do texto de Ezequiel, que é um texto bem enigmático na Bíblia hebraica, é um texto bem complexo. O livro de Ezequiel é um livro que tem uma estrutura mística, tem uma estrutura de escatologia nesse texto. E por isso que você acha uma grande dificuldade, às vezes, na tradução ou interpretação do próprio livro. É um livro que a proposta dele é escrever para um conjunto de pessoas nas quais tem conhecimento sobre aquilo que é divino. Por essa razão que você vai ver que o profeta, ora, ele fala do ambiente divino e ora fala do ambiente humano. Então é um profeta do Antigo Testamento que ele vive nos dois mundos, tá? O profeta Ezequiel é um profeta dos dois mundos, assim como você tem uma referência do texto de Apocalipse, que é um homem, o apóstolo, que vive nos dois mundos. Ele vive tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Por essa razão que você tem essas vezes dificuldade de entender Ezequiel, porque ora ele está falando de coisas que tem na terra, como o tabernáculo, o santuário, o templo, mas ora ele está falando de coisas que só pode ser particular do céu. E é uma visão muito particular dele. Você não vai ver em outra literatura informações tão detalhadas como o Ezequiel vai fazendo e construindo seu livro. E há aqui uma questão importante, que é o livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 5, que é um dos textos emblemáticos também no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um livro feito para que você leia todo o livro, para que você entenda completamente a profecia desse profeta. Esse profeta, ele trabalha com a estrutura oracular. Então é Deus conversando com a nação, Deus falando com a nação, e há uma série de advertências nessa mensagem de Deus para essa nação. Então há uma série de mensagens de advertência. E o verso, da número 5 do capítulo 1, ele fala: no meio dela havia algo como quatro seres viventes, e esta era a sua aparência, eram de forma humana. Então você tem entre os seres viventes, você tem algo que o profeta Ezequiel precisa destacar. E o que é que ele precisa destacar? O que nós temos no livro de Ezequiel é meio que uma teologia que nós chamamos de apofática. Não sei se vocês conhecem esse termo, teologia apofática, uma linguagem apofática, que é uma linguagem da negação. Exemplo, você não consegue definir de fato o que é Deus e falar sobre ele, então você utiliza a negação. Exemplo, Deus não é criado, Deus não é homem, Deus não é limitado. Então você usa essa sentença do não, porque falar de Deus é algo muito sublime. Você vai ter alguns filósofos, teólogos, que trabalham essa ideia de um Deus apofático, de uma linguagem para falar sobre Deus apofática, porque não dá para se relacionar com algo que é transcendente, que você não consegue. Tudo que você tenta falar é pequeno demais para falar sobre ele. Por essa razão que Deus, através da Bíblia, fala na linguagem do homem para que o homem possa entender, porque senão ninguém conseguiria entendê-lo, porque nós estamos falando de um ser que ele é onipotente. A gente não consegue ter a capacidade de pensar em algo que é onipotente. A gente não consegue pensar isso se não for as escrituras. A gente não consegue pensar algo que é transcendente, algo que é onipresente, se não for as escrituras, porque não dá para pensar isso, porque foge da nossa compreensão, porque quando você olha para o mundo, você não consegue perceber isso. Isso está além da nossa linguagem para reportar sobre Deus. Então, por essa razão que você vai ver no texto de Ezequiel, no seu capítulo de número 1, ele tem uma palavra que é muito evidente lá. Ela aparece por aproximadamente 10 vezes, tá? 10 vezes. E que palavra é essa? É a palavra demut, demut. A palavra demut, ela é formada, quem está aqui na aula está vendo, ela é formada por pelo menos quatro letras em hebraico. E esta palavra demut, ela é a mesma palavra que é utilizada lá em Gênesis. Selem demut. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o que é demut? Demut é semelhança, demut é aparência, forma parecida com. Então, demut não é necessariamente a imagem igual, não é necessariamente uma imagem que de fato está ligada àquilo que é. Não é uma realidade em si, demut. Exemplo, quando Deus fez o homem à imagem e semelhança, é porque esse homem tem traços do divino, mas ele não é o divino, não é igualzinho ao divino, ele tem traços do divino. Então a gente precisa entender que essa ideia de demut em hebraico é uma aparência, é uma semelhança, algo que você olha assim, parece, é uma sombra, tá? É no sentido de ser uma sombra.
quando no mundo antigo se utilizava essa palavra era utilizada para quando uma pessoa ia fazer uma estatueta de uma divindade. Então falava, ó, essa imagem aqui, essa divindade aqui está representada. Então, o que é Demut? É uma aparência, é uma representação. Por que a gente precisa aprender isso para entender Ezequiel? Porque você precisa entender que o Ezequiel ele está falando de uma linguagem sobre Deus que está para além da nossa compreensão. Segundo, e quando ele fala Demut, ele não está dizendo que a imagem dos seres celestiais é um leão, é um homem, é um touro. Ele não está dizendo que é um touro. Ele está dizendo que é semelhante a um touro, é semelhante a tal coisa, é semelhante a um leão. Por que é importante perceber isso? Porque o que Ezequiel está tentando fazer é trazer um aspecto de aproximação. Por que aspecto de aproximação? Porque nem ele consegue de fato conceber o que é que ele está vendo. Porque o que mais se parece é com essas imagens. Então, não necessariamente é aquilo que nós chamamos de um leão que está lá na imagem que o Ezequiel está vendo. Não é um rosto de um homem, é parece, é demut. Então, a palavra que mais aparece ali é demut, porque ele está mostrando que não dá para a gente entender de fato o que acontece no mundo espiritual, porque foge da nossa compreensão. Foge. É por essa razão que aí eu estou mostrando aqui no esboço para vocês, da nossa aula, a linguagem usada como algo como, semelhante de, protege o mistério da revelação. Porque aquilo que está sendo passado é um mistério. E é incompreensível pelo humano. O homem não consegue compreender esse mistério. Então, já que o homem não consegue, ele tenta vislumbrar, ele tenta pensar, tenta perceber essa ideia de um Deus transcendente, e tudo que tem no mundo de Deus é algo que não dá pra gente limitar e dizer é assim e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Então, essa é a questão importante entender dentro do contexto de Ezequiel, essa linguagem apofática que é trazida aqui, essa ideia do demute, porque o livro do Ezequiel é o livro das aparências, não é o livro do igual. Não é o livro do que de fato é o livro do que parece ser. É o mais perto da sua compreensão. Quando João do Apocalipse escreve o capítulo 1, ele vai falar sobre Cristo, ele vai falar de uma linguagem que parece ser, daquilo que assemelha-se e não necessariamente o que é. Porque os pés dele é latão reluzente? Não, é como latão reluzente. Os seus cabelos são brancos como a neve? Não, é como a neve, não é neve. Não necessariamente a brancura da neve apenas, porque é muito maior do que isso. Já dizia o Platão sobre a questão do mundo das ideias, porque o que tem no mundo, tá? No mundo insensível, o que você tem lá foge da nossa compreensão. Então é isso, para entender o profeta Ezequiel, tem que entender dentro dessa dimensão. Se você não lê o profeta Ezequiel dentro dessa dimensão, você não vai conseguir compreender o que o profeta está dizendo. O profeta não está amarrando o texto para uma visão que eu possa entender, de fato, só de olhar, porque nem ele entende. É isso que é o grande jogo no profeta Ezequiel. Nem ele está entendendo de fato o que é. Nem ele tem a compreensão, ele está simplesmente assimilando com o que parece ser. Então, o livro de Ezequiel é o livro das aparências. Parece ser, mas não necessariamente é. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, algo importante: os quatro seres viventes. Aí, os quatro seres viventes vão ser utilizados na história da igreja para fazer representação dos quatro evangelhos e por aí vai. Só que a expressão que aparece aqui em hebraico é a palavra rayot. Rayot. Essa expressão rayot é uma expressão no plural. Essa expressão rayot vem da palavra rayá, rayá. E rayá significa viver, ser vivente, ter vida. Então, este indivíduo que aparece aqui, esses seres viventes que aparecem aqui, é uma expressão importante porque esses seres estão ligados com o próprio nome de Yahvé. Porque os seres viventes, a palavra rayot em hebraico, é formada por um rer, é formada por um yod e é formada por um rer. É formada por um Hert, é formada por um Yod e é formada por um Re. Porque esses termos são também utilizados para falar sobre Deus como o Deus da vida, o Deus criador da vida. Então, o que é que tem, o que é que se assemelha no livro de Ezequiel? Que aqueles seres que ele está vendo é uns seres que são semelhantes também ao Senhor da vida. São seres viventes, por que são seres viventes? O que ele tem a compreensão aqui para ele é o seguinte: é aquele que tem vida, é um ser que possui vida. E o que é vida no mundo antigo? Vida no mundo antigo é igual a movimento. Não existe vida no mundo antigo sem movimento. Sem movimento, no mundo antigo não existe vida. Só é possível falar sobre vida quando há movimento em alguma coisa. Por essa razão,
que em Gênesis capítulo 1, verso de número 2, o vento que passa sobre as águas está em movimento e as águas são movimentadas, para mostrar que a partir da ventania, do vento que venta sobre as águas, existe vida. Então, movimento é igual a vida. Por isso que Ezequiel vai falar dos seres viventes e a expressão está ligado à vida. Outra questão importante que o profeta Ezequiel está linkando é porque a palavra em Gênesis capítulo 3, verso 20, dita à mulher que a mulher seria a Eva, Ravá, Ravá em hebraico, Eva significa vida, ser vivente, ou aquela que faz viver. Então, ser vivente é alguém que tem a capacidade de fazer com que haja vida sobre o lugar onde ele está, ou sobre com quem ele está. Quem está perto do ser vivente também recebe vida. O Ezequiel não tem noção do que ele está dizendo, no sentido que é muito além da sua compreensão. Então ele sempre vai utilizar um termo que é coloquial para ele e coloquial para a comunidade que está ouvindo. Imagine a comunidade do Ezequiel ouvindo essas informações. Sai muito da nossa configuração, porque você tem um texto completamente distinto da Bíblia hebraica. É uma comunidade que entende já daquilo que nós chamamos da mística judaica, já em textos antes do primeiro século. Antes do primeiro século, antes de Cristo e depois de Cristo, são textos que já falam e recitam coisas do mundo espiritual que é incomum nos outros textos do Antigo Testamento. Você vai perceber uma outra informação que é importantíssima, é que essa série de textos é chamada de Merkavá. Merkavá é a expressão hebraica para carruagens, lugares sagrados. Porque os judeus místicos, já segundo século, primeiro século antes de Cristo, e também posteriormente, como textos como o livro de Enoque e por aí vai, você vai perceber que esses indivíduos eram levados ao céu por uma divindade, e essa divindade mostrava e revelava essas coisas para elas. Você vai perceber que o que Ezequiel está tendo aqui é algo semelhante com o que Paulo vai ter lá, que ele vai dizer que foi revelado a um homem e tal, e esse homem a gente percebe através da estrutura do texto, que é o próprio Paulo, e você vai perceber isso no texto de Apocalipse, quando uma porta se abre no céu. Então, essa ideia de viagens celestiais, viagem para o mundo transcendente, não é incomum. Essas viagens para o mundo do divino não é incomum. Isso vai acontecendo. Tanto é que você tem textos que referem-se a isso como os viajantes celestes. Você vai ter textos do primeiro século, antes de Cristo e depois de Cristo, de indivíduos que foram encontrar com o próprio ser divino no paraíso. Então, o que Paulo está tendo não é nenhuma novidade, o que o João está tendo não é nenhuma novidade, o que ele está tendo são revelações, como já acontecia nas literaturas do Antigo Testamento, só que essas literaturas do Antigo Testamento, como Ezequiel, e outras que são do período interbíblico, tá bom? Só para que fique claro para vocês. Outra informação de extrema importância essa etimologia reforça essas criaturas não são apenas simbólicas, mas estão carregadas de vitalidade, atividade e inteligência vivente. Então, esses seres viventes não são apenas uma representação. Esses seres viventes, dentro do contexto declarado em Ezequiel, são seres que possuem vida e está o tempo inteiro comunicando vida, porque qualquer ser que se aproxima do trono, para a perspectiva do Ezequiel, é um ser que tem vida. Exemplo, se você pega textos como Isaías no capítulo 6, que também é um texto de um indivíduo que rompe a ideia física, a ideia material, e ele tem o acesso com o transcendente, e ele vai ver o seguinte, ele vai ver serafins, e não só ver serafins, mas tem alguém sentado no trono, e os serafins estão dizendo santo, santo, santo. E observe que eles estão em movimento. Porque a ideia de vida no Antigo Oriente Próximo, na Bíblia Hebraica, no Antigo Testamento, é a ideia daquilo que se move. Se você tem vida, você precisa se movimentar. Se você não se movimenta, é sinal que não tem vida em você. Ok? Dito isso, nós precisamos observar um outro detalhe importante: relações com querubins e serafins. Esses seres têm múltiplas faces e asas, o que os aproxima dos serafins, de Isaías 6, e dos querubins do templo, descrito em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 e 28. No entanto, Raiot de Ezequiel forma uma categoria única, sendo descrito novamente em Ezequiel 10 com mais detalhes. Observem, esses querubins que Ezequiel está vendo, que na verdade é como rosto de águia, como rosto de leão. Não é rosto de leão, não é rosto de águia, é semelhança, é aparência, parece ser. Quando ele olha, ele fala: o que mais se parece com o que eu conheço
é com águia. O que mais se parece com o que eu conheço é leão. O que mais se parece com o que eu conheço. Então não é um termo estrito fechado de águia. Não é o termo estrito fechado de leão. Não é isso. O que ele está dizendo, ele está utilizando a palavra demut, semelhança. É o que mais parece ser. Só que o que o Ezequiel está falando, que é importante vocês aqui já observarem, é que ele está dizendo o seguinte: que esses seres estão no mundo divino, ok? Outra coisa que é importante, esses seres, além de estar no mundo divino, esses seres já eram conhecidos na Babilônia. Na Babilônia tinham seres já desenhados, escritos, desenhados em paredes, em murais, que tinham quatro faces. Era muito comum em um templo sagrado você ter nas escadas do templo e do trono, você tem imagens de querubim. O querubim não é a primeira vez que aparece na literatura bíblica em Ezequiel, ou aparecendo na literatura bíblica em Gênesis. Os querubins já eram conhecidos, já eram seres conhecidos como os guardadores de jardins, os guardadores de tronos e os protetores de lugares sagrados. Então, quando você observar isso na Bíblia hebraica, é importante que você faça o que nós chamamos de uma interrelação de textos, observando os outros textos que correspondem aos textos do Antigo Oriente Próximo, que correspondem ao texto da Bíblia hebraica. Esses textos não estão isolados, não foram inventados ali naquele momento. Esses textos são frutos de outros textos que já decorriam e a comunidade já conhece. Então, o que Ezequiel está falando? Ezequiel está olhando para lá e está dizendo: Isso aí já tem aqui na Babilônia. A Babilônia está desenhando isso aqui, só que o de vocês não são verdadeiro. De verdade é o nosso. O nosso que é verdadeiro. Então, você tem aqui uma estrutura de contra-mito e contra-revelação. A revelação verdadeira não está com os babilônicos. A revelação verdadeira não está no exílio. A revelação verdadeira está exatamente com o povo de Israel. Observe que o livro de Ezequiel é um livro que é escrito para mostrar que o próprio Yahvé, ele rompe a barreira da sua região, porque era muito comum entender no mundo antigo, e você vai ver vários textos importantes sobre isso, que é os deuses estão presos às suas espacialidades, estão presos aos seus lugares, estão presos aos seus países. Mas no livro de Ezequiel, não. No livro de Ezequiel tem um trono que ele se movimenta. E por que é que ele se movimenta? Ele se movimenta porque ele saiu lá do templo de Jerusalém e agora está aqui na Babilônia. Deus não está preso a Jerusalém. Deus não está preso a um templo que caiu e que ruiu. Deus não está preso a ruínas de Jerusalém. Deus também foi caminhando e chegou em Babilônia. É uma interpretação muito importante porque você vai ver que é um trono que ele está movimentando para frente e para trás. É um trono que ele tem sempre um movimento, porque é um Deus que não está apenas em um lugar. Assim como já era percebido dentro da cultura persa que você tem uma divindade que ela não está presa a um país, então agora Yahvé também é uma divindade que não está presa a um país, Yahvé está dominando todo o mundo. E aonde o povo dele está, o trono dele anda para frente e para trás. É importante perceber que aonde é que Deus está? Deus está onde o seu povo está. Aonde é que Deus se manifesta? Aonde o seu povo está? Deus não está preso ao caos, Deus não está preso à ruína. Meus amigos que estão aparecendo aqui no Instagram, desculpa não estar comunicando com vocês, porque eu estou gravando esse vídeo aqui para os alunos, tá? Mas um beijo no coração de todos vocês aí que estão assistindo, o pastor Fagner, meu amigão, meu brother. O, quem apareceu vários amigos aqui. Deus abençoe vocês. É porque eu não estou lendo aqui os comentários, mas eu estou focado aqui no vídeo. Mas eu quero que vocês percebam isso e prestem muita atenção, porque é importante conhecer a estrutura nas quais o livro foi escrito, para que você perceba por que esse livro está lá na Bíblia. Esse livro não está lá jogado. Esse livro não está lá para a gente querer, às vezes, olhar o livro e falar assim, que é muito difícil, é muito complicado. Não, se o livro está lá, é porque a comunidade lia e entendia o texto. Então, todo o texto, se ele está lá, a comunidade entende o texto. O texto foi escrito porque tem alguém que entende, precisa ouvir, precisa participar dessa diretriz que é dada ao texto, no texto. Então, observe que há um outro ponto. Yahvé se locomoveu da destruição, da ruína, e agora o povo não precisa mais cair no conto da carochinha dos babilônicos. Qual é o conto da carochinha dos babilônicos? O salmo que diz: Cante agora. Eu quero ver vocês cantando. Cante-me um canto de Sião. Esse salmo é um salmo de sátira. É o povo de Babilônia fazendo uma sátira ao povo hebreu, que está saindo cativo e está dizendo: cante um cântico novo. E a grande questão é o seguinte: se você leu esse salmo e não entendeu, eu quero explicar para você agora. O que é Salmo de Sião? Ele está dizendo o seguinte: quando vocês vão
saem das suas casas, estão indo em direção a Jerusalém, vocês não cantam um cântico? Esse cântico aqui que ele está dizendo é o seguinte: cadê o cântico de romagem? Então é uma sátira, é um deboche babilônico dizendo assim, ó, finge que vocês estão indo para o templo. Só que o templo caiu e vocês não estão indo para o templo. Mas finge que estão indo para lá. Cante aí para a gente ver. Porque não tem como cantar, porque vocês sabem que vocês só cantam porque tem templo. Vocês só cantam porque vocês têm uma estrutura, que essa estrutura é de ouro, essa estrutura é bonita, essa estrutura tem arca, essa estrutura tem altar de incenso, altar de holocausto. Por isso que vocês cantam. Canta agora que eu quero ver. E aí eles dizem: pendurados estão as nossas harpas nos salgueiros. Por que é que eles dizem isso? Porque não dá para cantar. Só que se o povo não canta em terra estranha, Yahvé vai para a terra estranha para tornar a terra dele. Então o livro de Ezequiel é para compreender isso. Um Deus que quebra as espacialidades, um Deus que quebra as geografias, um Deus que vai para além da minha compreensão e é um Deus que se torna revelado até em um lugar que eu jamais imaginaria que ele poderia passar. Ok? Observe que há uma representação desse ser, como o serafim e o querubim. O serafim, descrito muito claramente no livro de Isaías, no seu capítulo 6, e os querubins, descrito muito bem a partir dos capítulos iniciais de Ezequiel. Você vai perceber que o capítulo de Ezequiel, nos capítulos iniciais, você tem o querubim como o quê? O Carav, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que protege espaços sagrados. E o que é que Ezequiel está dizendo? Ezequiel está dizendo: Deus veio para cá e Deus está protegendo, porque sagrado não é a estrutura do templo, sagrado é o seu povo. Santo não é a estrutura do templo, santo é o seu povo. Então, por que é que Deus veio aqui? Por que Deus me mostrou isso? Para me trazer uma clareza ao povo. Não fique preocupado. Deus não ficava vigiando arca. Deus não ficava vigiando o altar do holocausto. Deus não ficava vigiando bacia. Deus não ficava vigiando ouro e prata. Deus vigiava você. Deus guardava você. Então você é o lugar sagrado de Deus. Essa é a perspectiva que Ezequiel está passando. Quando você observa, já os serafins, eles têm uma conotação completamente diferente. A palavra serafim em hebraico vem de saraf. Saraf significa queimar. Saraf vem da mesma expressão que é as serpentes que queimam, aqueles que queimam. Por essa razão que serafins pode ser descrito como uma serpente de fogo. E para que servia uma serpente de fogo? Ela servia para cura. Então, perto do trono de Deus tem quem protege, como os querubins, e tem aqueles que são os seres da cura. Porque a serpente, desde o imaginário mais antigo, porque ela foi bitolada, nós somos bitolados a compreender que é só da serpente no capítulo 3 de Gênesis. Só que serpente no capítulo 3 de Gênesis não é a única menção de serpente na Bíblia e não é a única noção que se tem de interpretação de serpente. Exemplo, Jesus ele vai falar sobre você tem que ser prudente como o quê? Como a serpente. Porque para o mundo antigo a serpente tem pontos positivos. Outra coisa que é importante você perceber que a serpente que é descrita lá no texto de Números é uma serpente que quando as pessoas olhavam para ela, elas recebiam cura. Se você observar, em João capítulo de número 3, você tem uma outra informação importante. Assim como uma metáfora, uma comparação, uma demute, uma aparência, assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está se comparando como a serpente foi levantada. Então, o problema é que nós pegamos um pedaço de um texto e achamos que ele serve para interpretar toda a Bíblia. Não, 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 não. É preciso interpretar as imagens. Tem um livro importante do Jihad, sobre imagens da Bíblia, mostrando que as imagens precisam ser interpretadas a partir da luz dos seus contextos. Sem o contexto, você vai pegar e achar que serpente na Bíblia é só coisa negativa. Não necessariamente. Então, a expressão que aparece aqui para saraf, aquelas que queimam, aquelas que ardem fogo, tem comparação com pureza, mas também tem a ideia de cura. Por essa razão que você vai ver posteriormente nos próprios mitos gregos a ideia de uma serpente sendo representada como cura. Já na literatura mesopotâmica, você também tem a serpente e você tem ela como uma deusa, uma representação de uma deusa boa. Já no Egito, a compreensão que se tem sobre a serpente é algo distinto. Então é preciso compreender dentro de cada contexto, à luz de cada contexto, o que os seus textos querem dizer. Ok. Dito isso,
Vamos continuar para que vocês percebam. Os Hayot aparecem e representam a dinâmica da vida divina, carregando o trono de Deus e movimentando-se. Olha que coisa legal, olha que coisa maravilhosa. Os Hayot, isso é, os seres viventes, eles que movimentam o trono, porque o trono é movido com vida. Nada melhor do que em um momento de caos, terror, sofrimento, fogo, tribulação, medo, ansiedade, crises e mais crises, você ter um trono que é movido pela vida. Isso é, o trono de Deus é movido pela vida. O que Ezequiel está mostrando e revelando aquilo que Deus revelou para ele, que ele teve o acesso, porque ele vai para o lugar divino, vai para o lugar sagrado e lá ele vai ter o acesso. E qual é o acesso que ele tem? O acesso que ele tem é que o trono de Deus é movido pelos Hayot, é movido pela vida, seres viventes, seres que mostram e revelam vida. Ok. Já dito isso, nós temos outra informação importante. Nós temos informações da cultura babilônica tendo influência na própria visão do Ezequiel. Porque o Ezequiel não é um profeta que está jogado no limbo. Não é um profeta que está dentro de um buraco negro. Não. O profeta Ezequiel está dentro de uma cultura, tem um mundo. Ele capta as informações do mundo. E nessas informações do mundo você tem nas iconografias, nas representações de imagens babilônicas e mesopotâmicas, você tem o que lá? Você tem a imagem do querubim, que eram seres que protegiam. Inclusive, você tem em assírio, a palavra lamassu em assírio, e você tem em acádio, shedu, que eram espíritos protetores representando criaturas híbridas, criaturas que tinham duas imagens, imagens humanas e também imagens de animais. O que Ezequiel está vendo como corpo humano, ou corpo pedaço de touro, leão, assim como você tem nos mitos gregos, de seres como o centauro, você tem seres que são metade o minotauro, metade homem, metade touro. Isso faz parte do imaginário popular. O imaginário popular da religião pensa em seres que são híbridos. E o que Ezequiel está vendo não é algo inusitado, não é algo supernovo. O que é novo para eles é o seguinte: é perceber que tem um Deus que se moveu da terra que eles estavam e agora está na terra da Babilônia e ele que está mandando, ele que comanda tudo. Deus não perdeu o controle. Qual é a mensagem então do livro de Ezequiel? É um Deus que não perde o controle. É um Deus que tem controle sobre todas as coisas e todas as pessoas. Observe que aqui nós temos a informação importantíssima. Nos palácios de Nínive foram encontrado isso lá, os guardiões da cidade de Nínive, os guardiões da cidade assíria, eram seres representados de forma híbrida. E é isso que o Ezequiel está vendo. Quem está aqui na aula e está percebendo as imagens que eu estou mostrando aqui, você está vendo na entrada desse santuário, você tem seres alados, seres com asas, com o rosto de homem, mas o corpo é de animal, corpo de uma besta. Então você percebe que essa é a imagem que o Ezequiel tem na cabeça quando vai profetizar e vai dizer. Observe uma outra informação que é importantíssima. O trono de Deus é móvel. É aquilo que eu estou falando para vocês. Os Hayot, os seres viventes, sustentam o que mais adiante será chamado de Merkavá. E o que é Merkavá? O carro divino. Deus possui um carro divino. Isto é, o trono de Deus se movimenta. Por essa razão que o texto em Salmo diz que ele montou no querubim e voou, voou, voou. Porque a representação do querubim aqui é a própria representação de seres que protegem o trono, que guardam o trono. Essas carruagens em movimento fazem parte da literatura mística do Antigo Testamento e texto importantíssimo, tá? E texto intestamentário, que é aquele texto que a gente fala que está na lacuna entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então a Merkavá mística, período do Segundo Templo, terá o eco até mesmo na teologia apocalíptica do Novo Testamento. Então, se você conhece a teologia que começa a discorrer, começa a ser apresentado no período intertestamentário, você vai compreender melhor até os textos neotestamentários, como um texto como Apocalipse. É preciso conhecer esses textos para que você saiba. Para fechar a nossa aula aqui, então, Ezequiel não descreve criaturas comuns, nem visões privadas. Ele está testemunhando a revelação de um Deus vivo, dinâmico, presente mesmo no exílio. O uso repetido de semelhança, demut, revela que, embora envolto em linguagem simbólica, influências culturais do entorno, o foco da visão é a majestade e soberania de Deus sobre o cosmos.
A linguagem da visão não é para descrever o visível, mas para revelar o invisível. Aquilo que alguém que está no caos não consegue ver, não consegue perceber, porque ele está afundado na lama, você não consegue perceber. Deus estava mostrando a Ezequiel: gente, fica tranquilo, Deus está no controle. Entrou o meu professor de Antigo Testamento aqui, professor Maurício. Eu estou falando aqui para a galera sobre a questão dos quatro seres viventes, que são uma estrutura importante para a literatura mística que também vai ser desenrolada a partir do período de textos do Segundo Templo, no período intertestamentário. Lendo essas literaturas, né, que para muita gente é literatura espúria, é literatura apócrifa, para muita gente não importa, mas essas literaturas serão bases, serão estruturais, fundamentais para a compreensão de textos neotestamentários, serão fundamentais para a compreensão do próprio Apocalipse. É importante vocês perceberem que o Ezequiel está falando ali, ele está mostrando, não, eu já disse e repito, não é algo que apareceu a primeira vez, é inusitado, olha só, é a primeira vez que alguém tem acesso a isso. Não, isso faz parte das informações em torno da cultura na qual onde ele está inserido, na cultura babilônica. Então, na Babilônia já se tem a ideia de espíritos protetores de trono, de espírito protetor de jardim, de espíritos protetores de templos, de espírito protetor de lugar sagrado, espírito protetor de reis. O que Ezequiel está dizendo é o seguinte: olha só, nós estamos aqui no meio desse caos, mas o trono de Yahvé moveu-se para cá, porque o trono dele é móvel. Então, por essa razão, aparece aproximadamente não, aparece 10 vezes, literalmente, 10 vezes a palavra demut. Então, não é que ele viu leão, não é que ele viu águia, não é que ele viu isso. O que o texto está mostrando é que ele viu como águia, como leão. É demute, é aparência, é um símbolo, é algo que se parece ser, tá bom? Então, é uma estrutura de textos do Antigo Oriente Próximo e uma estrutura de textos místicos judaico. É isso que o Ezequiel está mostrando pra gente. Alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma